e vamos conversar com o Daniel Gonzalez, da Embaixada Santista. Tudo bem, Daniel? Prazer em recebê-lo aqui no Concentração. Boa tarde. Boa tarde, Preto. Boa tarde a todos aqueles que nos escutam. O prazer é meu. Prazer é todo nosso. O que você pode falar? Carga esgotada, um show da torcida na quarta-feira no estádio do Corinthians, meu caro Daniel. Boa tarde. Sim, sem dúvida nenhuma. Pela segunda vez no intervalo curto de tempo, né? Jogamos contra o São Bernardo no Morumbi há menos de um mês e colocamos 50 mil pessoas. E já temos 43 mil ingressos vendidos, a carga absolutamente esgotada para o jogo da próxima quarta-feira contra o Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena. Ou seja, a torcida do Santos finalizando mais uma vez a sua força não só em Santos, mas também na capital e pelos 4 cantos do Brasil. Agora, me diz uma coisa, quantos ingressos foram através do plano de sócio? Você tem esse dado? Cerca de 22 mil. 22 mil plano de sócio, olha que interessante. E 18 mil, e aí torcedor que não seja sócio, é isso? Torcedores que não são sócios, exatamente. Capelanes, 40 mil ingressos vendidos. Eu esperava isso já. Lotação completa e o Santos tem que jogar mais em São Paulo. Ô Daniel, um abraço. Capelanes, boa tarde. Obrigado por nos atender. Ô Daniel, me tira uma dúvida só. Desculpa, qual é o seu cargo no Santos hoje? Eu sou coordenador da Secretaria Social do Santos. Maravilha. Maravilha. A Secretaria Social do Santos engloba o programa de sócios, engloba as embaixadas e mais algumas outras atividades. Sensacional. Daniel, eu queria a sua avaliação, porque assim, há um debate interminável. Isso aí, talvez você, inserido no clube, você já deva saber do que eu vou tratar. Se a gente for analisar as novas arenas, é até uma covardia. Não estou aqui minimizando o que é a Vila Belmiro. Mas pensando na questão financeira, Palmeiras, Corinthians, próprio São Paulo, por mais que não tenha uma nova arena, mas tem um estádio aí para 60 mil torcedores praticamente. E o Santos, quando joga em São Paulo, o Santos não coloca nem a pau menos de 30 mil torcedores. Não coloca. Não coloca porque tem torcedor em todo lugar e principalmente em São Paulo, uma grande parte. Você é daquela ala que entende que o Santos é de Santos, o Santos não pode sair de Santos. Ou tem uma mentalidade, principalmente na questão financeira, que o Santos não pode abandonar a Vila Belmiro, ela tem que passar por uma reforma estruturada, bonita, bacana, para receber o seu torcedor e aumentar o ticket médio, mas o Santos tem que jogar pelo menos, 2 vezes por mês em São Paulo, praticamente. Veja, sua colocação é uma colocação muito importante. Eu pertenço, digamos assim, ao segundo grupo, né? Eu entendo, evidentemente, que a Vila Belmiro é a praça principal esportiva do Santos, que a cidade, o Santos Futebol Clube e a cidade de Santos, evidentemente, tem um vínculo eterno, mas que, dito tudo isso, o Santos não pode ficar de costas e esquecer de jogar em São Paulo para atender uma enorme massa de torcedores e consumidores que residem não só na capital, mas também em cidades da Grande São Paulo, Guarulhos, Diadema, São Bernardo do Campo, Santo André, ou seja, são cidades que têm uma enormidade de santistas e que um jogo em São Paulo, na capital, facilita, evidentemente, o acesso para essas pessoas. Nós tivemos, e não é só uma questão de público nos estádios, é também uma questão de público, mas uma questão também de aumento do quadro de sócios. Nós anunciamos o jogo na Neoquímica Arena na última quarta-feira, cerca de 1 da tarde, né? E hoje, domingo, agora, 3 da tarde, nós tivemos em 4 dias um aumento de 4 mil sócios, entre novos sócios e sócios que estavam inadimplentes, e regularizaram sua situação. Ou seja, o acréscimo financeiro ao clube não é só na bilheteria, na venda de ingressos, é também no aumento do quadro de sócios. Isso é fundamental para a instituição, né? Sem dúvida alguma. Eu bato muito nessa tecla, né, Pretz? Eu acho que assim, o Santos tem a Vila Belmiro, que é um dos maiores e tradicionais palcos da história do futebol, mas hoje ela não comporta mais, primeiro, o tamanho da torcida, porque o Santos é de Santos, mas o Santos também é do Brasil e do mundo. Principal faturamento. Exato. Ficou muito atrás dos outros. Ficou atrás. Então, esse é o ponto. O meu ponto de vista aqui é o seguinte, pelas informações que nós temos, Daniel, aparentemente o Marcelo Teixeira, a partir da decisão dele, do Santos jogar na capital esse jogo de semifinal, justamente pensando na questão de grana. Porque nas quartas, por exemplo, o jogo foi na Vila. Se a gente for colocar na balança aqui o que o Santos deixou de ganhar jogando mais uma partida aqui em São Paulo, não dá nem para colocar na mesma régua, né? Sem dúvida, né? Como nós colocamos, veja, ninguém está aqui dizendo que o Santos tem, eu entendi a colocação de vocês, e eu também tenho sempre o cuidado de dizer isso, que o Santos não deve abandonar a Vila Belmiro ou a cidade de Santos, mas ele deve, evidentemente, estar preparado para jogar em outras praças, ou seja, no estádio do Pacaembu, quando ele for reinaugurado, no Morumbi, como jogamos há 2 ou 3 semanas atrás, na Neoquímica Arena e eventualmente outras praças, porque como você muito bem colocou, a arrecadação de bilheteria e também a arrecadação de programa de sócios é muito maior.
Nós entendemos que é necessário ter esse equilíbrio, analisar, evidentemente, os jogos, quando nós vamos jogar na Vila Belmiro e quando nós jogaremos na capital, mas nós não podemos mais repetir o que aconteceu em anos anteriores, em outras gestões, de esquecer de jogar na capital. E eu vejo, por parte do presidente Marcelo, uma disposição gigantesca em jogar em São Paulo pelo menos uma vez por mês durante esses 3 anos de gestão dele. Maravilha. E por falar em outras praças, você tem alguma coisa que você poderia talvez adiantar para nós em relação... Até para a Série B? Até para a Série B e em relação até mesmo ao Pacaembu, que vai ficar pronto em breve, poderia ser a nova casa do Santos, por exemplo, como o Santos já jogou N partidas por lá. N partidas, como você muito bem colocou, e tem memórias magníficas, né? Para nós, torcedores do Santos, campeão da Libertadores em 2011, aquele épico jogo em 1995 contra o Fluminense, aquela virada 5-2, ou seja, o Santos de Pacaembu tem uma história, uma conexão muito bonita, né? Sem dúvida nenhuma, o presidente Marcelo se reuniu com os representantes lá agora do novo Pacaembu, existem negociações, conversas, né? Acordos sendo realizados e pode ter certeza que o Santos jogará com muita frequência. Em relação a outras praças, existe uma disposição, nada concreto, mas existe sim uma disposição, uma mentalidade dentro do clube de aproveitar praças em que o Santos tem uma torcida relevante, né? No norte do Paraná, por exemplo, cidades como Londrina, Maringá, nós observamos isso inclusive pelo número de sócios, né? Nós temos uma quantidade expressiva de sócios nessas cidades, temos quase todos os jogos na Vila Belmiro, em São Paulo, são realizadas caravanas de embaixadas dessas cidades, com 50, 60, 80, 90, 100 pessoas. Ou seja, nós estamos atentos, né? E a nossa ideia, evidentemente, é levar o Santos para todos os lugares, para que a gente tenha um quadro associativo maior, mais forte, aumente nossas receitas e possa competir também financeiramente com outros grandes clubes do Brasil. Eu sempre digo que futebolisticamente nós somos os maiores, o Santos é o maior do Brasil, mas financeiramente nós ficamos um pouquinho para trás, evidentemente, ao longo dos últimos anos. E agora com o presidente Marcelo, nossa missão, nosso objetivo interno, todos os departamentos do clube é correr atrás, digamos assim, desse tempo atrasado, né? Santos e São Bernardo deu 805 mil de lucro, tirando as despesas, e de despesas deu 356 mil. Eu recebi o borderô do jogo, então o Santos ficou com 805 líquidos. Esse jogo foi... No domingo pela manhã no Morumbi. Exato. Primeira fase. Passou de 50 e a mil renda torcedores. era só do mandante, agora isso. a renda é dividida. Exato. Ô Daniel, qual vai ser o valor do aluguel que o Corinthians vai cobrar? Vocês podem revelar? Isso é diretamente com o presidente Marcelo, né? Mas você sabe, né? Veja, mas isso compete a ele, né? Compete a ele, evidentemente, se entender adequado, divulgar essa informação. Acho mas é caro, na tua opinião, ou não? É o que é, né? É o que é. Eu prefiro sair pela tangente. 800 mil? Modo, procede 800 mil? Isso Acertei? Isso aí eu prefiro que o presidente Marcelo responda, né? A gente, na realidade, vai ter uma renda maior nesse jogo contra renda bruta, né? Maior nesse jogo contra o Red Bull Bragantino do que tivemos no jogo contra o São Bernardo, né? Apesar de um público muito parecido. E é o que é, mas eu acho importante que o Santos jogue no Neoquímica Arena como mandante, vai ser a primeira vez que isso vai acontecer. Nós estamos jogando uma outra zona de São Paulo, quem não é de São Paulo, o Morumbi fica na zona sul, a Neoquímica Arena fica na zona leste. O Santos tem uma concentração muito grande de torcedores, o feedback que a gente tem recebido na Secretaria Social é de satisfação enorme, né, por parte de associados do Santos que moram em São Paulo com esse jogo. Então tem tudo para ser uma grande festa, o Santos mostrando, né, como a marca gigante que ele é, jogando em São Paulo pela segunda vez em 90 dias nessa nova gestão encabeçada pelo presidente Marcelo. Daniel Gonzalez, da Embaixada Santista, também participando da gestão do presidente Marcelo Teixeira. Muito obrigado por nos atender, viu? Esclarecedor. Lotação total para quarta-feira. Estaremos lá com Ulisses Costa, com Paulo do Vale, com Bruno Miliozzi para Santos e Bragantino. Lembrando que o jogo é 8h30 da noite. Isso, bom horário. 8h30 na quarta-feira em Semana Santa, né? Porque teremos a Páscoa, tem a quinta, sexta-feira santa e depois a Páscoa. Um grande abraço, Daniel. Obrigado pela entrevista. Um abração para você. Agradeço a oportunidade. Eu só gostaria, antes de finalizar, dizer que nós assumimos o clube com 33 mil sócios. Em menos de 90 dias chegamos em 45 mil sócios, duplicamos as receitas do programa de sócios. Nosso objetivo, evidentemente, era encerrar o ano com 50 mil sócios e agora, como os números são maravilhosos, chegar em 60 mil sócios. É o Santos grande de novo. Obrigado. Um abração. Maravilha.